Vamos lá, Evangelho de Marcos, capítulo 7, de 24 a 30. Diz assim a palavra do Senhor: Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher, cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem cirofenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: Deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: Sim, Senhor, mas os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: Por causa desta palavra, podes ir, o demônio já saiu de tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Até aqui a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Santo e eterno Deus, lida foi a tua palavra, Senhor. Palavra suficiente, inerrante, autoritativa para a nossa salvação. Que o teu Espírito Santo aquiete nosso coração e mente agora, para que possamos compreender a verdade revelada pelo Senhor, por meio desta história poderosa, da manifestação do teu poder e da tua glória na vida desta mãe e desta filha. Ajuda-nos, Senhor, a compreendermos o que se passou aqui e aplicarmos isso em nossas vidas, para vivermos vida para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, todos nós gostamos de super-heróis, de heróis. Olha aí os filmes da Marvel, há décadas fazendo sucesso. A gente vê o Super-Homem, o Homem-Aranha, o Capitão América, a Mulher Maravilha. De fato, nós gostamos de pensar muitas vezes que a gente poderia ser como eles, ter o poder deles, fazer o bem ao mundo, derrotar os vilões ao nosso redor. Às vezes eu estou conversando com a minha filha, a gente está vendo um filme desses, e eu, modesto, eu digo assim: não, eu só queria poder voar e ter a força do Superman. De maneira muito modesta, né? Não precisa mais nada. E ela diz assim: não, eu queria ter o laço da Mulher Maravilha, né? Aquele laço forte dela. Ou então eu queria correr tão rápido como o Flash. Mas de fato, nós gostamos de super-heróis. Mas irmãos, isso é ficção. Além desses heróis que são super-humanos, existem muitos heróis aqui humanos. Alguns heróis são mais conhecidos. Por exemplo, eu me lembrei da princesa Isabel, lá em 1888, quando assinou a Lei Áurea e libertou da escravidão milhares de pessoas. Uma heroína. Eu me lembrei também, sabe de quem? Talvez você já tenha ouvido falar dele, do Oskar Schindler. Oskar Schindler foi um empresário judeu na época do nazismo, que recrutou para suas fábricas muitos judeus, livrando muitos deles das câmeras de gás. Vocês sabiam disso? Tem um filme que se chama A Lista de Schindler, e você vai ver exatamente a história dele nesse filme. E tem uma cena emblemática nesse filme. Em determinado momento ele olha para um anel de ouro dele, e ele pensa assim: Senhor, quantas pessoas eu não poderia ter salvo com o valor desse anel aqui no meu dedo. Um herói humano, bem conhecido, não é? Mas o que me chama a atenção, meus queridos, é que ao nosso redor existem muitos heróis, milhares deles, que são anônimos, que vivem suas vidas de maneira simples, mas deixam marcas profundas em muitas pessoas. Por exemplo, o que não dizer do José? Seu José, que na simplicidade da sua vida no campo, na honestidade do seu trabalho, conseguiu criar, mandar para a faculdade 3 filhos. A dona Cida, que ao perder o marido tão jovem, ficou viúva, foi vender chinelo e conseguiu sustentar a sua casa. Ou então a bravura daquela professora, que vendo os alunos serem ameaçados na sua escola por um criminoso, não pensou 2 vezes, se lançou para lutar com ele, tomou um tiro, mas salvou todos os seus alunos. São heróis reais, anônimos, dentro dos quais todas as mães se incluem. A história dessa mãe aqui, meus amados, narrado por Deus na Escritura, representa a coragem, a persistência, a humildade e a fé de uma mãe que, para curar a sua filha de uma terrível enfermidade espiritual, não desistiu. Ela buscou socorro no único nome que tem todo o poder para curar e libertar: Jesus Cristo.
Daí o título aqui que eu dei para esse sermão: A fé que liberta, uma mãe que não desistiu. A fé que liberta, uma mãe que não desistiu. Vamos ver primeiro aí a coragem e a persistência dessa mãe. Olha comigo aí o início do versículo 24 de novo. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Está falando de Jesus. Jesus, ele estava no seu ministério numa região chamada Galileia. Ele fez muitas coisas ali, ficou um bom tempo lá. Por exemplo, ele curou um paralítico na cidade de Cafarnaum e curou muitas pessoas lá ao redor. Pregou e curou. Depois ele foi para Nazaré. Ele pregou lá e foi rejeitado pela cidade. Depois de Nazaré, ele fez a primeira multiplicação dos pães e peixes. Curou pessoas, ensinou, pregou. Depois ele subiu no monte para orar, mandou os discípulos para o lado de lá, do mar da Galileia, e na terceira vigília da noite, o que ele fez? Foi andando sobre o mar, aquela passagem conhecida. Ele chega do lado de lá do mar da Galileia, quem está esperando ele? Uma multidão. Gente para ele curar, para ele abençoar, e ele tem bastante trabalho ali. E ali também ele é resistido por um grupo de fariseus, de judeus que vieram de Jerusalém para confrontá-lo. Então, parece que Jesus, em determinado momento, pode ter se cansado, estava exausto, e se retirou para a região dos gentios, fora da Palestina. O que diz o texto aqui, ó, para as terras de Tiro e Sidom, que ficava mais ao norte da Palestina, do lado esquerdo do mar Mediterrâneo. Ele foi para lá, de repente, para ter um tempo de descanso. E diz o texto aí que ele entrou em uma casa. Não se sabe se numa casa de judeu ou de gentil, quem não era judeu. E ele queria ficar ali no anonimato, quietinho, com os seus discípulos, com os moradores da casa. Mas ele não conseguiu. Por quê? Porque uma mulher vinha clamando atrás dele, dizendo: socorro! Ajuda minha filha, ela está possuída pelo demônio. Olha comigo aí a segunda parte do versículo 24 até o 26. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem ciro-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Tem um texto paralelo que narra esse mesmo acontecimento aqui, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 15. Eu vou ler para você. Mateus 15, de 21 a 23. Olha como é que Mateus descreve isso. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Essa mãe aqui, em primeiro lugar, para fazer o que ela fez aqui, naquele contexto cultural, meus irmãos, ela precisava de coragem. Coragem para vencer as barreiras sociais da época. Veja, o texto diz que ela não era judia, ela era de fala grega, ela era gentia, nascida na Fenícia, que era o território da Síria naqueles dias. Como gentia, ela sabia que os judeus não se davam com pessoas que não eram judeus de nascimento. Além disso, ela era mulher, meus irmãos. E naquela cultura, a mulher em público não tinha voz, não podia falar, não tinha direitos, deveria permanecer calada, ainda mais diante de homens desconhecidos para ela, como era Jesus, os discípulos e os moradores daquela casa. Mas nada a deteve, nada a impediu de buscar ajuda para sua filha. O texto aqui de Marcos não mostra claramente essa persistência da mãe, mas lá no texto paralelo de Mateus, a gente lê que em determinado momento, diante do clamor dessa mãe, o que os discípulos falam para Jesus? Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Sabe o que isso sugere? Que essa mulher, ela vinha há um bom tempo já gritando, clamando, insistindo com Jesus pelo caminho, de que ele atendesse o pedido dela. E até certo momento, parece que ela não foi atendida pelo Senhor. Agora, isso não significa que Jesus não estava atento ao clamor dessa mulher, mas ele queria esperar o momento correto. E esse texto tem um contraste fantástico nesse texto. Olha o contraste da reação das pessoas envolvidas nessa história.
A mãe rogava para que Jesus curasse a sua filha. E os discípulos também rogavam. Mas o quê? Para que ele mandasse ela embora, porque estava importunando ele. Entenderam o contraste? A mãe rogando por cura e os discípulos rogando para que Jesus mandasse ela embora. Esse verbo rogar, ele é importante. Lá no grego, lá no original, ele está no tempo imperfeito. Significa, essa mulher rogava de maneira contínua. Ela vinha rogando, clamando, insistindo. E os discípulos também, porque o mesmo verbo é usado. Também eles vinham rogando, clamando, insistindo: Jesus, manda essa mulher embora. Irmãos, essa mãe estava determinada a falar com Jesus. E ninguém poderia obstar-lhe o caminho até ele. A cultura reprimia ela. Talvez o seu coração, talvez os discípulos ali estavam, os homens afastando-a de Jesus. Mas o texto diz que ela não desistiu. O coração dessa mulher estava cheio de esperança e de fé, de que se alguém poderia curar a sua filha, era Jesus. O versículo 25 traz no original um advérbio que não está aqui no texto de Marcos. Um advérbio temporal. Imediatamente. Então, se você olhar o versículo 25 comigo, onde está aí, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, agora, tendo ouvido a respeito dele, lá no grego, está assim, logo que ouviu a respeito dele, imediatamente ao ouvir a respeito dele. Por isso que a Nova Versão Internacional lê assim, logo que ouviu falar dele, o que ela fez? Sem hesitação, sem demora, ela saiu de casa, deixou aquilo que ela estava fazendo para priorizar o quê? Buscar a Jesus. Estar na presença de Jesus. Por quê? Porque a sua filha estava possessa. Ela estava dominada, possuída por um ser sobrenatural, impuro e rebelde a Deus. Um demônio. E o que fez essa mãe ao estar na presença de Jesus? Isso é impressionante. Ela se prostrou aos seus pés. E o texto lá de Mateus 15, 25, eu acho incrível lá. Diz que ela o adorou e disse assim: Senhor, socorre-me. Para pensar no grito de socorro, o pedido dessa mãe. Senhor, socorre-me. Quantas mães não buscam a Deus clamando isso a Ele? Senhor, socorre-me. Diante da minha casa, diante da minha vida, diante dos meus filhos. A prostração dessa mulher significa que ela estava de joelhos. Ela estava de joelhos diante de Jesus, totalmente despida das suas forças. Reconhecendo que não havia nela poder, suficiência, capacidade para curar a sua filhinha daquele mal espiritual. E ao mesmo tempo, ela estava declarando que dependia do poder e da misericórdia de Jesus para a cura acontecer. Duas coisas: a cura não está comigo, está com o Senhor. Isso nos revela, meus irmãos, que em segundo lugar, além da coragem e persistência dessa mãe, ela demonstrou muita humildade diante de Jesus. O que vai ficar claro a partir dos próximos versículos. Esse grito de socorro, Senhor, socorre! Esse grito de socorro demonstra que ela estava entregue a Jesus, sem forças. E a resposta de Jesus é surpreendente. Olha o versículo 27 comigo. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Olha como é que começa, com uma conjunção adversativa. Mas Jesus lhe disse. Será que o texto sugere que Jesus não vai atender o que essa mulher está pedindo? Porque essa conjunção, quando ela inicia um texto, ela vai negar o que se disse antes. Ela vai contrariar o que se disse antes. Por exemplo, olha, o dia está ensolarado, muito bonito, mas eu vou ficar em casa. Olha, o dia está ensolarado, o que se esperaria de alguém? Eu vou sair. A piscina está com a água quente, mas eu não vou entrar. O que se espera de alguém com uma piscina com uma água quente? Que você pule e desfrute daquela água. Então, quando você vê uma conjunção dessa no início de uma frase, vai negar o que se disse antes. Então, como diz aqui, mas Jesus lhe disse, será que ele não vai atender o pedido dela? Será que falta misericórdia do Senhor? Claro que não. O que Jesus queria? Ele estava trabalhando a fé dos discípulos que estavam com ele, porque Jesus não perdia tempo. Ele estava sempre discipulando aqueles que estavam com ele. E os 12 estavam com ele. Ele estava trabalhando os moradores da casa onde ele estava. E sem dúvida, ele estava testando a fé dessa mulher. É o que alguns estudiosos vão dizer. Por exemplo,
D.A. Carson diz que Jesus, ele cita um provérbio aqui, né? Não é bom que tome o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos. Esse provérbio era conhecido na época. Por isso, parece que a resposta que ele deu a essa mulher não é tão ofensiva quanto a gente pensa. Porque muitas pessoas leem esse texto aqui e dizem: ô Jesus, o senhor pegou pesado com essa mãe aí. Mas irmãos, é preciso entender o contexto no qual Jesus disse isso aqui. O que ele está fazendo? Jesus está estabelecendo uma ordem de prioridades, mas sem excluir ninguém. Ele veio primeiro para os judeus, e a partir dos judeus, outras nações seriam abençoadas. Não é assim que nós lemos lá em Gênesis 12, quando Deus vem, chama Abraão e fala: Abraão, na tua descendência serão abençoadas todas as nações. Está falando para quem? De que a partir dos judeus que viriam de Abraão, os gentios, pessoas de todas as nações, seriam abençoadas. E Atos 1:8, a igreja está ali, vai esperar a descida do Espírito Santo no Pentecoste. E Jesus diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Está falando para os judeus. Aonde? Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins. Aqui, essa mulher cananeia, que não era judia. Então, Jesus está cumprindo essa palavra, quando está ali num território gentil, anunciando uma cura, a sua bênção, o seu ministério. Ele está expandindo. Jesus não excluiu essa mãe da sua bênção. Ele quer fortalecê-la. Ele quer firmar a fé, primeiro dos judeus, depois dos gentios. Talvez a família que o hospedara, e ele também quer testar até onde a fé dessa mãe vai resistir. Será que ela desistiria de buscar a cura da sua filha? Essa mãe e sua filhinha, para Jesus, eram filhos ou estavam na condição de cachorrinhos? Segundo o provérbio que ele citou aqui. E a resposta, meus irmãos, é que estava na condição de cachorrinho. Entenderam? Diante disso, o que essa mãe poderia fazer? Essa mãe poderia dar uma resposta grosseira para Jesus. Gritar com ele, abandoná-lo, ferida nos seus sentimentos. Ela poderia de fato ter se considerado ofendida por ele. Espera aí, Jesus, você está dizendo que eu e minha filha somos cachorros? Mas irmãos, a sua reação é surpreendente e própria de uma mãe que se importa com seus filhos. Veja, ela enxerga a sua incapacidade de ajudar a sua filha e recorre à graça e misericórdia de Jesus. E o que é graça? Graça é Deus nos dar o que não merecemos. Ele nos dá salvação, libertação, cura, sobretudo espiritual. E o que é misericórdia? É o contrário. Misericórdia é Deus não nos dar o que nós merecemos. E o que nós merecemos? Condenação, juízo, rejeição, desprezo, sua ira, porque pecamos contra a sua santidade, desprezamos o seu santo nome. Mas essa mãe entendeu que ela estava diante de Deus, que poderia dispensar a ela a sua graça e a sua misericórdia. O texto diz aí, no versículo 27, mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, ou seja, os judeus, porque não é bom, ou seja, não é conveniente, não é adequado, não é correto tomar o pão dos filhos, ou seja, tirar fisicamente a comida dos filhos e dar para quem não é filho. Eu te pergunto, como mãe, você tiraria o alimento do teu filho e daria para um estranho? Provavelmente não. É isso que Jesus está mostrando para aquela mãe. Ele não a está ofendendo, mas está colocando as coisas no devido lugar. Olha, primeiro os filhos, o seu povo, depois os outros. E aí vem a palavra, o substantivo que causa tanto problema: cachorrinhos. Lá no original, é um cão domesticado em casa. Agora é preciso entender que cão, naqueles dias, não era bem visto. Cão era um termo pejorativo, usado pelos judeus para desprezar os gentios. Mas é interessante, porque Jesus usa um diminutivo do substantivo. Isso não é sem propósito. Ele chama de cachorrinho. Provavelmente, olha só, ele chama de cachorrinho aqui para não ofender essa mulher, demonstrando o apreço pela iniciativa e pela fé e pela coragem e pela persistência dessa mulher. Na verdade, Jesus está usando esse diminutivo de cachorro para um cãozinho, em oposição ao termo cão,
que o judeu usava para se dirigir aos gentios, porque os cães eram animais impuros, eram animais sujos. Inclusive, a gente tem um relato de uma rainha, nos dias do rei Acabe, um rei de Israel, que foi comida por cães. Os cães devoraram Jezabel. Os cães eram terríveis naqueles dias, os cães de rua. E os judeus zombavam dos gentios dizendo: você é um cão. Jesus usa um diminutivo para amenizar isso na vida dessa mulher. A resposta dessa mãe a Jesus, diante disso, o surpreende e revela não só a sua humildade, mas a fé dessa mulher, de que Jesus era divino e de que diante do demônio, o demônio diante de Jesus perdia totalmente as suas forças. Olha a resposta dessa mãe, versículo 28. Ela, porém, olha aí, porém, mais uma conjunção. Quer dizer, a despeito do que ela ouviu de Jesus, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Isso aqui é fantástico, meus irmãos. Primeiro, essa mãe não contesta Jesus. Ela não fica ferida, magoadinha nos seus sentimentos, mas ela reconhece o seu estado de miséria. Sim, Senhor. E a divindade de Jesus. Por quê? Porque ela usou um título de divindade, que denota respeito, autoridade diante de quem ela está falando. Ela o chamou de Senhor. Lá no grego, Kyrios. Quanta humildade dessa mãe, meus irmãos. Quanta sujeição, quanta abnegação em favor do bem-estar da sua filhinha. Quanta negação dos seus próprios sentimentos em favor de um bem maior, que era a cura, a restauração da sua filha. E veja, esse amor de mãe não passou despercebido de Jesus. Não. Aquela mãe chamando o Senhor de Kyrios, de um governante, alguém que tem autoridade sobre a vida dela. Ela, na verdade, reconhece a autoridade de Jesus como Deus encarnado. Porque Senhor, Kyrios, é o termo mais usado pelo apóstolo Paulo em suas 13 cartas. Paulo chama Jesus de Kyrios, de Senhor, alguém que tem o governo de sua vida. Essa mulher chamando Jesus de Kyrios, ela não duvida, ela é reverente diante de Deus ali, de que Jesus tem todo o poder para curar a sua filha. Jesus para ela não é um homem, não é um mestre da religião, não é um professor judaico, não é um benfeitor qualquer, mas é o Filho encarnado de Deus e que pode libertar a sua filha do mal. E ela diz: os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Um estudioso chamado Moody diz assim: tudo o que essa mulher queria era uma migalha das bênçãos à disposição dos judeus. Primeiro para eles, mas ela está dizendo: enquanto os judeus estão comendo, caem as migalhas, e os outros povos também querem ser abençoados, querem se alimentar com a bênção do alimento que o Senhor trouxe para o judeu. Então Jesus, deixa eu comer. Senhor, há esperança de se alimentar até para cachorros enquanto comem seus donos, ela está dizendo, e não haveria para mim e minha filhinha. Tudo isso por conta do que diz no versículo 27, né? Jesus disse: deixa primeiro se fartarem os filhos. Será que aquela mãe tinha tempo a perder diante da enfermidade espiritual que acometia a sua filha? Não. Então ela disse a Jesus, em outras palavras, isso que eu falei para vocês: enquanto os filhos comem, as migalhas que caem no chão são comidas pelos cachorrinhos. Veja, ao mesmo tempo. Quer dizer, enquanto os judeus são abençoados por ti, Jesus, minha filha e eu também podemos ser abençoados, libertadas de todo mal. Irmãos, e quando olhamos para a Escritura, nós vemos algo interessante. Nós vemos que ao lado dos filhos de Deus, muitos ímpios foram abençoados em suas vidas. O crente, o cristão, o filho de Deus, ele é uma bênção para o mundo. Eu pensei em alguns exemplos. Lembra de Potifar, oficial de Faraó? Foi grandemente abençoado pela presença de José em sua casa. Prosperou a sua casa. Por quê? Porque José, um dos filhos de Jacó, estava lá com ele. Eu quero dizer que Ruth, moabita, que foi grandemente abençoada por caminhar com Noemi e com toda a sua família. Por quê? Porque caminhou com uma serva de Deus, com Noemi. E os companheiros do navio, onde Paulo estava indo preso para Roma, no meio de um naufrágio, ninguém perdeu a vida, diz o texto. Por quê? Porque Paulo estava lá.
Deus tinha algo na vida de Paulo. Ele precisava chegar a Roma. Por conta da vida daquele servo fiel, todos os marinheiros ímpios foram abençoados. Quantos irmãos não abençoam a vida de seus patrões? Não abençoam a vida dos seus professores em um curso, na escola? Não abençoam a vida de vizinhos? Não abençoam a vida de pessoas que estão ao seu redor? Essa mulher está dizendo: Jesus, derrama a tua bênção sobre a minha vida também. Eu sei o meu lugar, eu sei que eu não pertenço ao teu povo ainda, mas derrama, enquanto você abençoa o teu povo, derrama a tua bênção sobre a minha vida. Essa mãe reconheceu, meus irmãos, a sua indignidade por não pertencer ao povo de Deus, mas apelou para o amor e a misericórdia de Jesus, para ver a sua filha curada. Ela queria apenas uma migalha do poder de Jesus, na certeza de que a sua filha seria libertada do mal. Senhor, será que sobrará alguma bênção para mim e para minha filha? E esse estudioso que eu citei agora há pouco, o D.A. Carson, ele diz novamente: estaria Jesus apenas testando-a para ver se a fé dessa mulher era grande o suficiente? A fé da mulher era tão grande quanto a sua insistência. Por quê? Porque a sua necessidade também era grande. Era o bem-estar, a cura, a libertação da sua filha. E o que não faz uma mãe pelos seus filhos? E o texto diz que essa fé foi recompensada. Olha o versículo 29 comigo. Então lhe disse: por causa dessa palavra, podes ir, o demônio já saiu de tua filha. Eu acho interessante essa expressão aqui. Então. O que significa isso? Jesus estava esperando a reação desta mãe à sua proposição. Ele estava esperando. E essa mãe reagiu bem. Ela perseverou. Ela não desistiu. Ela mostrou coragem ao responder a ele em uma cultura contra ela, em pessoas que buscavam afastá-la. Ela manifestou uma fé inabalável em Jesus, na sua graça, misericórdia e poder. Ela manifestou depender inteiramente dele para ser alimentada e alimentar a sua filhinha na cura. E Jesus diz: por causa desta palavra, quer dizer, por causa da resposta que você deu, por causa da sua reação, podes ir. E lá no texto paralelo de Mateus 15, 28, Jesus diz assim: ó mulher, grande é tua fé. Ó mulher, grande é a tua fé. O que mostrou a resposta da mulher a Jesus, meus irmãos? O tamanho da sua fé. E olha que interessante, não é a fé da mulher em si. Isso é importante entender. Não é a fé da mulher em si, porque nós sabemos que quem traz essa fé é Deus. Efésios 2, 8. A fé não vem de obras, para que ninguém se glorie. É dom de Deus. Então, Jesus não está elogiando a fé dela em si, uma fé humana, mas o objeto da fé dessa mulher. Aonde recaía a fé dessa mulher? Em Jesus. Ele tinha poder para curar. É Ele que curaria. Na misericórdia dele para aqueles que sofrem, no seu poder de cura e libertação. Meus amados, todo mundo tem fé em alguma coisa. Pergunta para as pessoas. Todo mundo tem fé. Todo mundo tem fé. Inclusive, fé na própria fé. Não sei se você já viu isso. A fé se tornou o objeto da fé. É fé na fé. O objeto da fé é a própria fé. Ou então, a pessoa, o mundo, alguma denominação religiosa, eu vou para aquela igreja porque só lá salva. Muitas pessoas dizem. Algum líder, que às vezes é ungido, é poderoso na oração, no pensamento positivo do homem, uma fé pragmática, de resultado em detrimento da verdade. O que importa é o que funciona, não importa os meios que eu vou usar. Uma fé pragmática, ou então uma fé utilitária, em que essa fé existe enquanto ela facilita a minha vida. Enquanto essa fé é útil na minha vida, eu creio. Quando ela começar a me prejudicar, eu não creio mais. Todo mundo tem um tipo de fé. E sabe de que eu me lembrei? Talvez os mais novos não vão ter ouvido essa música, mas os mais velhos com certeza já ouviram. A música do Gilberto Gil, Andar com Fé. Olha o que diz a música. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Que a fé está na mulher, a fé está na cobra coral, ó num pedaço de pão, a fé está na maré, na lâmina de um punhal, ó na luz na escuridão, a fé está na manhã, a fé está no anoitecer, ó no calor do verão, a fé está viva e sã, a fé também está para morrer, ó triste na solidão.
certo ou errado até, a fé vai onde quer que eu vá, a pé ou de avião, mesmo a quem não tem fé, a fé costuma acompanhar, pelo sim, pelo não. Eu te pergunto, que fé é essa que esse homem está cantando? Fé no homem, fé na fé, fé na criação, tudo que está ao redor, mas não no Criador. O objeto no qual recaía a fé desta mãe era Jesus Cristo. Ela sabia sem duvidar que Ele poderia libertar a sua filha da possessão demoníaca. Diante de Jesus, meus amados, da pregação da sua palavra, como nessa manhã, a fé que abençoa o ouvinte é a fé nele e a entrega a Ele. Por isso ele diz para ela, podes ir, está no modo imperativo, é uma ordem que ele deu para ela. Eu reconheci que você tem fé em mim, então, podes ir. E sabe o que isso aqui mostra? Que diante disso, essa mãe não questionou se de fato a libertação havia ocorrido. Mas o que ela fez? Ela virou e voltou para casa, na certeza de que a cura havia sido realizada. E diz o texto, o demônio já saiu de tua filha. Olha o milagre realizado à distância, pela palavra de Jesus. Tem uma outra cura, lá em Mateus 8, de 5 a 13, Jesus cura o servo de um centurião romano. Um centurião romano, um gentil romano, opressor dos judeus naqueles dias. Chega para Jesus, Senhor, meu servo sofre horrivelmente na cama. Cura, Senhor. Ele fala, eu vou lá. E aquele texto clássico, né? Não, Senhor, mande uma palavra e ele será curado. Porque eu também tenho servos, e eu digo, vai, e ele vai, e eu digo, vem, e ele vem. E o Senhor, com a tua palavra apenas, também pode curá-lo. E Jesus elogia a fé daquele homem. Grande é a tua fé. Ele diz assim, nem entre os judeus eu achei uma fé como essa. E esse caso dessa mulher pode bem refletir isso aí também, não é? Porque ele vinha de uma expulsão dos judeus de Jerusalém, lá da Galileia. E ele foi para uma região de gentios que estavam crendo nele. E essa mulher também demonstrou uma fé maior do que a de muitos judeus. E o milagre aconteceu. Então, irmãos, o texto revela que todos aqueles que esperam no Senhor colhem bênçãos em suas vidas. A maior delas, sem dúvida, a salvação da alma. Reconciliação de Deus conosco, pelo perdão dos pecados em Cristo Jesus. Essa é a maior cura que alguém pode esperar. E essa mãe, então, voltou para casa obedecendo a ordem de Jesus. E qual foi o resultado? A filha havia sido libertada de todo o seu mal. Olha o versículo 30. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. E agora, hein? Essa menina liberta da sua possessão. Como é que ela deveria viver? Isso é importante. Com a casa limpa do mal. Sabe o que era preciso fazer agora? Ocupá-la com o bem, com o Espírito Santo. Do contrário, sabe o que poderia acontecer? Jesus ensinou isso lá em Mateus 12, 43 a 45. O demônio poderia voltar com outros 7 companheiros, piores do que ele, para viverem ali. E o estado posterior dela seria pior do que o primeiro. Então agora, a fé dessa mãe precisaria o quê? Impactar a fé da filha. Influenciar a fé da filha. Para quê? Para que ela também tivesse a mesma fé em Cristo. Se entregasse a Ele. Buscasse servi-lo com seus dons e talentos durante a sua vida. Para quê? Para que ela caminhasse segura diante do mal. Para que ela soubesse que ela não poderia ser mais possuída agora. Porque um crente não pode ser possesso pelo demônio. Ele pode ser influenciado. Ele pode ser tentado. Mas possuído? Jamais. Por quê? Porque ele é a habitação do Espírito Santo. A casa está limpa, organizada, cheirosa, iluminada. As trevas não podem mais entrar. Mas só quando o Espírito Santo mora nessa vida. Do contrário, o homem está à mercê do demônio. Muito provavelmente, essa menina também não conhecia Cristo, por isso que ela estava possuída pelo mal. Um outro caso de possessão demoníaca no Novo Testamento é o de Judas Iscariotes. Diz o texto que lá, na ceia, o diabo entrou nele. O mal o tomou e ele foi fazer o quê? Ele deu cambalhota, ele espumou a boca, ele saiu gritando, destruindo caixa, como muitas igrejas exploram possessões. Nada disso. Calmamente, com juízo, ele saiu e foi vender Jesus por 30 moedas. Então, possessão demoníaca não necessariamente manifesta assim coisas incríveis e mirabolantes. Olha Judas.
Pode haver mais possessos ao nosso lado do que a gente imagina. Pessoas que ainda não têm suas vidas nas mãos de Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Estão à mercê de serem possuídos pelo mal. É preciso abrir os olhos, firmar com Jesus. Meus amados, esse texto revela uma mãe corajosa, persistente, humilde e cheia de fé. Qualidades próprias dessas heroínas aí, da vida real. Mães, que tantas vezes são esquecidas pelos homens, mas jamais passando despercebidas na presença do Senhor. Jamais. Jesus viu a aflição dessa mulher, a fé dela e a socorreu. E como é que a gente pode aplicar isso aqui? Algumas aplicações, preste atenção. Mesmo sendo inicialmente rejeitada, essa mãe não desistiu. Ela persistiu até ver a sua filhinha liberta do mal. Portanto, meus amados, a verdadeira mãe, ela luta pelos seus filhos com determinação, mesmo quando enfrenta barreiras espirituais, emocionais, pessoais, sociais, culturais. Portanto, se você tem buscado a Cristo pelos seus filhos, que de repente estão afastados do caminho do Senhor, ou mesmo por filhos que se dizem cristãos, mas têm vivido uma vida ímpia, então não desanime se a resposta ainda não veio. Não desanime. Continue buscando a Cristo e confiando nele. Continue. Em segundo lugar, mães que intercedem por seus filhos, mesmo quando tudo parece contrário, demonstram uma fé que agrada a Deus. Nenhuma oração de mãe passa sem ser percebida por Jesus. Portanto, mães, vocês que estão aqui nesta manhã, talvez seus filhos não saibam orar, e talvez eles nem se importem com isso, mas vocês sabem onde encontrar Jesus por eles. Vocês sabem. Prossigam orando, entregando seus filhos nas mãos de Jesus. Terceiro lugar, a história dessa mãe revela que a sua humildade abriu caminho para a graça e para a misericórdia de Jesus. Olha que interessante, irmãos. Essa mãe não tem nome. Falou o nome dela aí? Essa mãe, provavelmente, não era conhecida naquela sociedade. Ela não tinha status, ela não tinha muitos likes nas redes sociais, ela não tinha muitos seguidores. Provavelmente essa mulher era pobre e ignorada por muitas pessoas, mas essa mulher foi vista por Deus, porque se humilhou em sua presença, reconhecendo que não havia poder nela para curar a sua filha da enfermidade espiritual. Ela foi reprimida pela cultura e pelos discípulos. Chegou diante de Jesus sem merecimento algum, somente clamando pelo seu poder e por sua graça, e colocando a sua aflição em suas mãos, sabendo que uma pequena migalha do poder de Cristo já seria suficiente, mais do que o poder do mundo, para curar a sua filhinha. A humilhação dessa mãe chamou a atenção de Jesus, meus irmãos. Mas sabe que no fundo, essa história não é sobre uma mãe e uma filha, mas é sobre o poder e a misericórdia de Jesus sobre a vida de uma mãe e de uma filha. Entenderam o contrário? Essa história não destaca homens, essa história destaca quem é Jesus Cristo diante daqueles que nele creem. Essa história está aqui para destacar a graça, a misericórdia e o poder de Jesus diante de todos aqueles que estão clamando por ajuda nessa vida. Essa mãe sabia que ela não poderia mudar a vida da sua filha, mas Jesus podia. Ela foi a ele de cabeça baixa, humilde, e o milagre aconteceu. Portanto, o que isso aqui nos ensina? Não exija nada de Jesus. Não chegue para ele dizendo, eu mereço isso. Quer ver um verbo que me irrita nas redes sociais? É isso. Eu mereço. Segundo a Bíblia, você merece sim condenação, juízo a um tormento eterno pelos teus pecados. E Deus, por graça, te salva em Cristo. Então, diante do Senhor, não exija nada de Jesus, mas submeta-se a Ele em serviço e adoração. E sabe o que você vai ver? O poder, a graça e a misericórdia dEle na vida dos teus filhos. É isso que você vai ver. E em quarto lugar, Jesus responde às orações cheias de fé, especialmente quando são feitas com amor sacrificial. E quem mais ama com sacrifício do que uma mãe? Nada poderia impedir essa mãe de buscar a cura da sua filha nas mãos de Jesus. Você é mãe e começou a sofrer
logo no primeiro dia da tua gestação, minha cara. Você sabe disso. E você vem demonstrando por seus filhos esse amor sacrificial a cada dia, dando a própria vida, se for necessário. E isso não passa despercebido aos olhos de Deus. Todo sacrifício feito por seus filhos, mãe, será recompensado pelo Senhor. Suas lágrimas, suas orações estão sendo colhidas no odre do Senhor, não estão sendo ignoradas por Ele. Prossiga firme. A fé e a oração de uma mãe nas mãos de Jesus Cristo tem poder para trazer cura, libertação e transformação. Mães que oram por seus filhos estão trabalhando para que Deus mude a vida deles. Não deixe de orar. Uma mensagem final aqui para as mães. Mãe, você pode achar que tem pouco para dar aos seus filhos, mas Deus pode fazer muito com o pouco que você tem, usando tua coragem, tua persistência, tua humildade, a tua fé, no único nome que está acima de todo nome que pode curar e libertar o teu filho, que é Jesus Cristo. Portanto, prossiga firme na fé, e o milagre pode acontecer na vida dos teus pequenos, em qualquer momento. Prossiga crendo. E uma mensagem para a igreja também, para os filhos que estão aqui. Filhos, olha só, o que essa história nos ensina? Sejamos gratos a Deus pelas mães que tivemos, caso Deus já tenha chamado à glória, como no meu caso, e para aqueles que ainda têm o privilégio de ter suas mães por aqui. Valorizem o amor sacrificial delas pela vida de vocês. Suas orações, suas noites acordadas, o trabalho do lar que nunca termina, uma refeição e uma roupa passada o tempo todo, porque veja, esse amor regado de lutas e lágrimas é precioso aos olhos de Deus. E honrando a tua mãe, você será grandemente recompensado por Deus em tua vida. É o 5º mandamento. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias sobre a terra. Esta mãe do texto não tinha nome, meus irmãos. Prestígio, dinheiro, mas tinha algo poderoso, que ninguém poderia tirar dela. Fé de que a sua vida e a vida da sua filhinha nas mãos de Jesus Cristo estava segura de todo mal. E Jesus Cristo, que não rejeita um coração quebrantado diante dele, uma fé perseverante, coroou essa fé com a cura e a libertação. Nesse dia das mães, nós somos gratos a Deus por todas as mães, mulheres corajosas, determinadas, especiais, que nos geraram e que cuidaram ou que têm cuidado de nós com imenso amor. Parabéns, então, a todas as mães aqui presentes, a você, mãe, que talvez vai assistir a essa pregação também a algum momento. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos fortalece, que nos encoraja a prosseguirmos firmes, crentes no Senhor, de que no Senhor há todo o poder para curar as nossas misérias, Senhor, para nos dar firme esperança de que Tu és poderoso para nos levantar dos mortos e nos dar vida eterna. Confirma esta palavra, Deus, de maneira especial, no coração destas mães que o Senhor trouxe aqui nesta manhã. Abençoa-as e firma-as na fé cada dia mais, que elas prossigam firmes, orando, intercedendo diante do Senhor por seus filhos, talvez filhos que ainda estão distantes dos seus caminhos, e aqueles que já conhecem o Senhor. Que o Senhor use estas mães para que elas possam clamar ao Senhor pelo fortalecimento da fé de seus filhos, para que eles se pareçam cada dia mais com Jesus Cristo, teu amado Filho, nosso Senhor e Salvador, no nome de quem oramos. Amém.